Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos a orar, mas primeiro eu quero deixar o título dessa mensagem para você. Será que Deus só usa os poderosos? Será que Deus só usa os poderosos? Vamos a orar e depois vamos ler a palavra de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, aqui estamos diante da tua presença. Santificado seja o teu nome, que o teu reino, Deus, a tua vontade, a tua glória, a tua honra, ó Deus, a tua bondade esteja sobre nós e que nós façamos, ó Deus, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Te peço a Deus que fale conosco nesta hora e oro com esta pessoa que assiste o vídeo, agradecendo ao Senhor pela vida dela e pela minha vida. Obrigado pela tua palavra. Seja conosco e fala-nos e nos prepare, ó Deus, para que vivamos neste mundo representando a glória e a honra do Senhor nesta terra como luzeiros deste mundo, dizendo aos perdidos que há esperança em Cristo Jesus. Assim nós oramos agradecido ao Senhor por este momento. No nome de Jesus. Amém. Será que Deus só usa os poderosos? Vamos ler a palavra de Deus que está em primeiro livro de Samuel, no capítulo 9. Eu peço perdão às pessoas que assistem aos vídeos, vocês que fazem parte deste canal, que são inscritos, porque há 3 dias eu não pude gravar devido a uma gripe tremenda, ainda sofro um pouco na minha voz, mas o problema de não ter gravado era a gripe estar muito forte e também a voz ter se ido. Mas hoje eu tenho voz de volta e podemos trazer a palavra do Senhor que não pode nos faltar. Então você me perdoe por 3 dias não ter gravado, ou por 2, hoje é o 3º dia. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 9, versículo 1 e 2. Vamos ler o versículo 1 que diz assim: Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, filho de Zeror, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem valoroso e influente, né? O versículo 2 diz: E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um moço valoroso e belo, ou um moço alto e belo. E não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que todos os homens de Israel. Vamos meditar nesta palavra aqui, porque nos chama a atenção algo que estava acontecendo em Israel. O que estava acontecendo em Israel? Eu gosto sempre de voltar um pouco na mensagem. Estava acontecendo que Israel teve alguns problemas gravíssimos. E desses problemas gravíssimos, suscita ali, né, 2 sacerdotes corruptos, como nós dizemos, um sumo sacerdote que comia também da corrupção, e que a lâmpada de Deus estava quase se apagando ali, porque estava quase faltando a palavra de Deus. Mas Deus então levanta este do livro que se chama Samuel, lá da cidade de Ramá, né, onde Ana habitava ali, e Eucana. Então Deus levanta esse Samuel, e este Samuel consegue levar a palavra de Deus, consegue liderar o povo e ajudar o povo. Mas algo tremendo acontece, é que o povo, agora sem sacerdote, sem um representante ali em Siló, né, sacerdote, tem ali Samuel, mas o povo então vai a uma guerra, e o povo perde nesta guerra, além de soldados, né, 34 mil soldados, eles perdem a arca da aliança, ou a arca de Deus, que vai lá para ficar 7 meses com os filisteus, faz uma proeza tremenda lá com os filisteus, mas ela então é mandada de volta, mas não volta para Siló. Então o tabernáculo, que agora estava sem sacerdotes e sem a arca, né? E Samuel também ministrava, mas Samuel voltava para Ramá. O que acontece? O tabernáculo então começa a sofrer e começa a ir para um estado de ruínas por não ter nele a arca da aliança. Ela não estava mais ali. O que ocorre então que o tabernáculo em ruínas, Samuel então começa a ir de cidade em cidade, em 3 cidades principais, né, também, e ali ministrar, ali oferecer sacrifícios a Deus pelo povo. O que ocorre é que Samuel envelhece
com isso. E o que acontece de novo, além do tabernáculo em ruína, além, né, de ausência de sacerdotes em Siló, agora Samuel de ponto em ponto oferecendo ali os sacrifícios a Deus em cidades importantes que a Bíblia diz que ele passava, também Samuel precisa e faz com que seus filhos se tornem juízes em Berseba. E o que acontece é que os filhos de Samuel se lançam na corrupção. Agora, né, com o histórico triste do que já falamos, agora Israel tem juízes corruptos também, filhos de Samuel, e Samuel velho já não podia educar os filhos, eles não dariam ouvidos a Samuel. Então, eles antecipam algo muito forte que Deus permitiu a eles em Deuteronômio capítulo 17, do versículo 14 ao 20, Deus havia permitido a Israel tomar essa decisão. Mas a ordem de Deus em Deuteronômio era: quando vocês estiverem estabelecidos, quando vocês estiverem prontos, quando vocês tiverem posse totalmente da terra de Israel, que vocês sentirem que não tem nada que atrapalhe vocês, então, depois de estabelecidos, vocês podem desejar sim um rei. E eu, então, escolherei um rei para reinar sobre vocês. Está no capítulo 14 de Deuteronômio, no capítulo 17 de Deuteronômio, do versículo 14 ao 20. E Deus estabelece ali como deveria ser o rei. Quando você vai perceber essas qualidades que Deus diz ali, o povo não preocupou com isso. O povo quis parecer com as outras nações por decepções com o que estava já acontecendo em Israel. Então eles chegam a Samuel e apertam, pressionam Samuel para dar a eles um rei. Mas não olharam para Deuteronômio capítulo 17. Eles simplesmente queriam parecer com as outras nações. Nessa escolha aí, né, Samuel leva então tristemente para Deus. Agora, um Israel todo deteriorado, como nós dissemos. Agora tem também o único profeta ali, né, daquela região ali, que atuava ali como profeta, triste diante de Deus por causa da decisão do povo. Deus então diz a Samuel: escute o que o povo está pedindo. Eles não abandonaram você, não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim. Em outras palavras, Deus está dizendo, eles estão antecipando algo que não chegou o momento ainda. Mas escuta-os, porque eles estão clamando tanto por isso, que o clamor deles chegou até os céus. Escuta-o, ok? E tome esta posição. E a Bíblia diz que então Samuel decide obedecer a Deus. Deus falou com ele para escutar o povo. E agora vemos um fato interessante, por isso o título da nossa mensagem é: será que Deus só usa poderosos? Isto fala muito com as mega churches aí, com as igrejas enormes que importam profetas de um lado e de outro e chamam pastores para pregar e só vem gente de nome. Fulano de tal é um grande pastor na cidade tal, vou trazê-lo para pregar na minha igreja, porque este sim vai abalar minha igreja, vai mexer com a minha igreja. Escolhido por homens, às vezes rejeitados por Deus. Mas aquele senhorzinho ali, o seu José, o seu Joaquim, o seu Sebastião, que está ali de joelho no chão, que ora a Deus, que tem os seus momentos com Deus e que Deus tem intimidade com essas pessoas simples, às vezes elas são esquecidas. É simplesmente aquela pessoa que é colocada para limpar o templo, para limpar o banheiro da igreja, porque são humildes, porque são pessoas que podem se sentir úteis fazendo ali uma descarga a mais na igreja, colocando um papel higiênico na igreja. E os pastores os veem assim, como talvez a escória da igreja, aquela parte insignificante da igreja, mas importam pregadores de renome, grandes pregadores. Esse sim irá chacoalhar a igreja, escolhido por homens, rejeitados às vezes por Deus. Será que Deus só usa poderosos? Então, a gente leu a história aqui de um homem que ele tem 3 gerações sobre ele, né? A Bíblia diz que ele era Quis, e a Bíblia então traz 3 gerações sobre ele, sobre Quis, né? E a Bíblia fala muito desse Quis como um homem influente e valoroso.
Mas este homem era de uma tribo que foi a tribo que causou o maior vexame para Israel, a maior vergonha para Israel. É a mesma tribo que estuprou ali a mulher do levita, né? De Belém de Judá, aquela concubina do levita, aquela tribo que trouxe uma vergonha total a Israel, que as 11 tribos decidiram destruir esta tribo por causa da vergonha. Não destruir essa tribo, mas porque a tribo foi omissa, então pagaram o preço, não quiseram entregar os homens, né, de Belial ali que fizeram tal ato. Então essa tribo, de uma tribo chegou somente a 600 homens por misericórdia, porque eles não quiseram, as outras 11 tribos não quiseram matar estes 600 homens, mas que nem mulheres tinham para si. O que acontece que por misericórdia e sabendo, Senhor, dizia os anciãos das outras tribos, como iremos justificar a ausência de Benjamim do nosso meio, das 12 tribos de Israel? Então, por misericórdia, eles arrumam um meio destes homens terem mulheres de outras tribos, e então seguiu-se a tribo de Benjamim. Mas se tornou a menor de todas as tribos, porque começou com 600 homens. O que acontece é que então a Bíblia diz que entre estes benjamitas ali tinha um homem de valor e influente. E a Bíblia diz também que esse homem seguia a influência dos seus pais. Por isso tem a linha dele ali de geração para geração até chegar nele. E a Bíblia diz que este homem que seguiu a origem dos seus pais, ele tinha um filho chamado Saul. Quando você vai estudar, você não vê outros irmãos de Saul, mas não vamos dizer que Saul era filho único, mas parece ser filho único, porque quando Saul se perde mais tarde, o pai não manda irmãos dele à procura dele. Então, podemos pensar que ele fosse sim filho único, como outras pessoas que quiserem ter outras direções podem pensar outras coisas. Isso aí fica vago porque a Bíblia não diz sim ou não, mas a Bíblia diz que este tinha um filho. E a Bíblia diz como era este filho. Possivelmente ele seguiu os valores da família, a educação da família. E a Bíblia enaltece muito a beleza dele, a altura dele. Mas também parece ser um filho muito obediente ao pai. E nós vamos ver na cena seguinte que as jumentas de seu pai somem. Providência de Deus. Na Bíblia você vai ver muitos animais sendo usados pela providência de Deus, inclusive jumentas. Na Bíblia você vai ver, quando nós estudarmos aqui também, moças que buscavam água nos seus cântaros, também como providência de Deus. Isso está nos estudos anteriores nossos e nos estudos também posteriores falaremos disso. Então Deus tem a sua maneira peculiar de agir, a sua maneira divina de agir. E Deus preparou um momento para Israel, onde Israel, depois de pronto, ele iria então buscar de Deus um rei, mas estabelecido na terra. E Deus os daria um rei segundo o seu coração, que ainda não era o momento, mas eles, debaixo de um sofrimento muito grande, e de vendo Israel cheio de altos e baixos, e de sacerdotes corruptos, agora com juízes corruptos, com o tabernáculo em ruínas, né, com a arca fora do tabernáculo, e a opressão dos filisteus, então o que acontece? Eles se veem em perigo e apertam Samuel para dar-lhes um rei. O mais bonito que vemos aí é o respeito que eles tinham pelo profeta, pelo homem de Deus, Samuel. Também aquele simples ali, que nascera lá em Ramá, né? Que nascera de uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que era estéril e que era zombada, que era humilhada. Parece que Samuel era o filho da humilhação, mas que veio
veio para glorificar e honrar a Deus. De onde não se espera, Deus faz suscitar príncipes, Deus faz suscitar pessoas que vão levar a vontade dele, que vão lutar para que sua palavra seja estabelecida, honrada e respeitada no meio dos homens. Será que Deus só usa poderosos? Não, dos nossos estudos próximos, você vai ver que de tribo humilde, de família humilde, de menor família, da menor tribo, é onde Deus vê alguém que ele poderá usar temporariamente, que ainda não era o plano escolhido de Deus. Para ser escolhido, precisa ser selecionado, precisa ser passado em peneira, precisa ter outros concorrentes, e então Deus aponta: este é meu. Onde há muitas ofertas, Deus aponta o que é seu. Você às vezes fica desanimado de estar numa igreja onde você não é notado, onde você busca a Deus, mas a sua busca às vezes não é nem observada pelo seu pastor. Você está em todos os montes orando, você está em todas as reuniões de oração, toda a campanha da igreja, você é o primeiro a levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou seguir adiante. Às vezes você passa como desapercebido no meio de um povo porque os outros são maiores que você, os outros são melhores que você financeiramente, os outros têm mais estudo que você, os outros sabem mais do que você. Mas há uma promessa de Deus que aquele que o procura, o encontra. Aquele que bate na sua porta, a sua porta se abre, e isso não entra currículo, isso não entra grandeza de pessoa, isso não entra formação e nem grau social da pessoa. A Bíblia diz que o que bate, a ele se abre. E não importa se o seu português não é adequado, o importante é você falar com Deus da sua forma, da sua maneira de ser. É você acreditar que Deus conhece todos os idiomas porque Ele implantou todos os idiomas, mas é Ele que fez o doutor e Ele que fez o inculto também. É Ele que fez aquele que estudou muito e o que fez aquele que não estudou nada. Aquele que teve muitas oportunidades de faculdades na vida, mas é aquele que chamou também o seu João carroceiro, o seu Joaquim vaqueiro, aquele lá da roça, o agricultor. É o mesmo Deus que chamou essas pessoas. E quando você vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver Deus chamando de onde não se espera. Então não desanime, busque a Deus. Será que Deus só usa os poderosos? Não, eu quero te dizer que os homens buscam usar só aqueles que têm nomes poderosos, mas Deus usa o fraco, Deus usa o simples, Deus usa o humilde. A Bíblia diz que Deus faz do monturo sair o pobre, mas o faz caminhar com os príncipes. Lembra do Senhor Jesus com 12 anos de idade, ali no templo, questionando os doutores? De onde veio a faculdade de Jesus? De uma família simples, de uma cidade simples. Mas ele tinha nele a sabedoria de Deus. O que você e eu precisamos é ter a sabedoria de Deus. É buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. E não importa o seu grau social ou grau de estudo, busque a Deus. E quando Deus te mandar abrir a boca, Ele encherá a tua boca de sabedoria, de graça e de paz. Samuel fora procurado como um profeta, como um vidente. Vidente significa aquele que vê, aquele que enxerga. Deus quer usar você poderosamente, não pelo teu grau de estudo, mas pela maneira que você lida com Ele. E Ele irá fazer você enxergar aquilo que Ele quer mostrar a toda uma nação, talvez, a todo mundo, talvez.
Deus poderá falar com você. Hoje eu falava com a minha esposa que está faltando algumas pessoas que se portem como Daniel nos dias de hoje. Homem de oração, homem que buscava a Deus, homem que tinha seus 3 períodos do dia para buscar a Deus. Tem tanta gente querendo fazer jejum de Daniel, mas proceder como procedia Daniel, não querem. Faz os seus jejuns, as suas orações, as suas buscas ali pelo seu bel prazer, umas para ter um corpo esbelto, outras para comprar uma casa, para adquirir bens. Mas buscar a Deus por amor, por saber que Deus é Deus e que Deus quer usar os seus obreiros, os seus vasos na terra, não é esta a razão de busca. Deus não está preocupado com os poderosos. Deus quer usar os simples e os humildes de coração. E estes simples e humildes de coração acharão descanso para suas almas em Deus e serão vasos de Deus nessa terra. E quando um obreiro desse que busca a Deus, que tem seus joelhos dobrados diante de Deus, que reconhecem Deus como Deus e que a palavra verdadeira, que a palavra de fé, que a palavra de vitória venha dele, eles abrirem as suas bocas, Deus irá operar, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não pense que Deus vai usar príncipes, que Deus vai usar grandes por aí, por causa do nome que eles edificaram. Deus usou uma jumenta quando o profeta era cego. Deus usou o peixe lá, um peixe que tinha lá 2 moedas dentro de si. Quando Pedro foi lá questionar Jesus e falar com Jesus, Deus usou o peixe de Jonas. Deus usa a natureza para ensinar profetas, e às vezes profetas de nome. Deus sempre usou no passado a simplicidade, a beleza da coisa. E Deus quer usar você com a tua simplicidade, com a tua maneira de ser. Apóstolo Paulo diz que nós, por mais fracos que sintamos, podemos sentir que na nossa fraqueza vem a força de Deus, no nosso despreparo vem a força de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto e se deixe ser um vaso do Senhor, utilizado pelo Senhor, e não tenha medo, porque no momento exato quem vai usar você é Deus, e Ele não olha para os poderosos, ele olha para aqueles que o buscam de coração, o buscam em espírito e em verdade, e esses se tornam profetas de Deus e a boca de Deus nesta terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Siga os estudos conosco. Muito obrigado por você assistir esta mensagem. Eu quero que ela motive você a buscar, a crer, a abraçar, a amar e a se jogar aos pés de Jesus a cada dia mais. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Será que Deus só usa poderosos? Deus usa aquele que se joga nas mãos dele para ser usado. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.